Fala galera, meu nome é Dani Dutra e estamos iniciando mais um podcast 029, o seu lugar de fala. E hoje estamos com o candidato a vereador Tadeu. Tudo bem, Tadeu? Tudo bem, estamos aí para poder passar um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho dos nossas ideias, das nossas propostas, né? Joia! E me fala um pouquinho mais sobre você, Tadeu. Então, sou enfermeiro, né, de formação, formei na universidade lá em Cachoeiro, na São Camilo, já tenho praticamente 20 anos, né, de formado. Nesse percurso aí da minha formação, já trabalhei em hospital, trabalhei em unidade de saúde, então venho militando pela saúde já esse tempo todo, né? E hoje, atualmente, né, já fui secretário de saúde aqui de Venda Nova. Hoje estou trabalhando no SAMU, né, como enfermeiro socorrista, já para 12 anos, 13 anos. E dou aula na faculdade de enfermagem aqui do município. Bacana. E você sempre foi de Venda Nova? Sim, nasci aqui, né? Fui criado aqui. Então, sempre sou da terra, como se diz, né? Ah, legal, legal. E você tem experiência, igual você falou, em gestão pública, né? Foi secretário? Fui secretário no período de 2017 a 2019, onde a gente conseguiu, assim, fazer uma boa gestão, né? Então, a gente tem que valorizar nosso trabalho. Então, a gente conseguiu fazer uma boa gestão, a gente conseguiu implantar prontuário eletrônico na época, a gente conseguiu, com parcerias, aí, melhorar um pouquinho mais o incentivo para o Hospital Padre Márcio, a gente conseguiu trazer, né, junto com a equipe aí, as UTIs, né, para o hospital. Também uns projetos legais aí que estão em vigor até hoje, a Saúde na Hora. Então a gente conseguiu aí várias coisinhas aí para o município para poder ajudar aí a nossa população. Legal, e agora decidiu vir como vereador, né? Então, nunca foi uma coisa pensada, né? A gente sempre pensou primeiro, né, que a gente é mais técnico, a gente sempre quis mais estar atuando, né, como profissional. Sim. Aí chegou, acho que agora um momento aí de tentar colaborar, né, na parte de legislar, de ajudar, né, com o município aí na parte de leis, enfim, né? Bacana. E quem que está te apoiando, Tadeu, nessa... Então, a gente tem um apoio, graças a Deus, um apoio muito forte da família, né? Que abraçou essa causa junto, né? A gente também tem um apoio, né, dos colegas, dos profissionais aí da área da saúde que vê na gente, assim, uma oportunidade de melhoria, né, do serviço para o município, para a nossa população no geral, né? E também no grupo político que a gente está, né? Então, aí tem hoje a gente está sendo apoiado e apoiando, né, que é uma mão dupla, né? É o candidato aí, né, o Dalto Perim e o Pimenta, para poder estar tentando chegar e fazer uma boa gestão. Legal, assim, qual o seu motivo, assim, primordial? Seria visar mais a mudança na saúde? O seu motivo, assim, para ser vereador? Então, nós, quando a gente está trabalhando na área da saúde, a gente sempre tem aquelas coisas que a gente fica questionando por que não ser dessa forma, por que não ser assim. Então, eu pude ter essa experiência de tentar fazer algo quando fui secretário, né? Então, quando fui secretário, eu tive a oportunidade de, né, tá colocando em prática algumas coisas que na época a gente tinha vontade e a gente era só profissional, então a gente ficava esperando e contando com o gestor. Então, quando eu fui gestor, eu pude, né, tá junto com a equipe, lógico, a gente não trabalha sozinho, né? Então, junto com essa equipe, a gente conseguiu colocar em prática. E a gente depois acabou se afastando da gestão um pouco. Então, aí, hoje a gente vê que a gente pode estar, né, colaborando mais um pouco ainda, né, nessa parte de políticas públicas, né? Então, não é só executar. Para executar, precisa ter um meio legal. Eu acho que esse meio legal, o vereador que vai ter que, né, ajudar a fazer, né? Bacana, realmente é um cargo muito importante, né? E assim, nessa caminhada, desde quando você decidiu ser vereador, você já pensou em desistir, talvez? Então, eu nunca tinha pensado em ser vereador, né? Então, quando a gente começou a caminhada, no início é uma coisa nova, então a gente vai, né, amadurecendo durante o trajeto, e é um trajeto curto, né? São hoje 45 dias de campanha, né? Então, na verdade, são menos de, vamos colocar 30 dias, até sair material, até, né? Então, dá uns 30 dias de campanha. Então, tem hora que a gente realmente chega em casa, sai cedo de casa, chega tarde, aí a gente fica ali, olha para a família, olha para o filho, olha para a filha, olha para a esposa e fala assim, poxa, né?
será que vale a pena esse sacrifício? Né? Mas a gente tem que colocar, sim, né, acima, né, desse sacrifício, né, eu acho que a nossa contribuição e a nossa doação para o município. Se a gente tem essa condição de ajudar de alguma forma, acho que seria importante. Então, aí isso acaba motivando e a gente cria força e volta no outro dia para a campanha. Verdade, verdade. Assim, ao seu ver, você acha que a Câmara realmente tem uma influência no município? Com certeza. Né? Então, o poder legislativo, né, onde que está lá os vereadores, ela tem um peso muito grande, porque é ali que a gente vai trazer projetos e tentar fazer e ajudar o executivo a concluí-los. Então, não adianta o prefeito ter uma vontade de ajudar uma classe profissional que às vezes está desvalorizada, com pouco investimento ou com pouco recurso salarial, se a Câmara não apoiar, se a Câmara não pegar esse apoio, não pegar essa, né, essa bandeira, né, e tentar também fazer com que isso se concretize, né, com que isso aconteça. Então, eu acho que os dois, na verdade, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, né, tem que andar junto, porque senão a gente não consegue trabalhar. Se um puxar para o lado, puxar para o outro, né, nem a Câmara consegue executar e fazer os projetos e aprovar, e o prefeito, né, o Poder Executivo, não consegue executar porque a Câmara não deixa. Então, fica os dois brigando e não vai a lugar nenhum. Então, eu acho que é importante a Câmara estar sempre alinhada para o melhor, né, e para o bem comum, que é o munícipe, né, que é o nosso povo. Bacana. E assim, por falar no município, nosso município, assim, engloba muito turismo, cultura e tudo mais. E na sua opinião, assim, qual a importância desse turismo? O que você acha que deveria melhorar, manter? Olha, Venda Nova, ela hoje é a capital do agroturismo, né? Então a gente tem esse dever, esse compromisso, né? E essa missão aí de estar sempre tendo no nosso município coisas e produtos e ofertar isso com qualidade. Então a gente tem uma área que é rica, né? Tanto na parte gastronômica, então a gente para e pensa, né? Então a gente hoje tem alguns eventos municipais aqui, Festa Polenta, que está até próximo agora de estar chegando, né? Então a gente tem muito a parte de agroturismo, de agricultura familiar, então tem lá seu bolo, tem lá né, seu doce, tem o seu vinho, enfim, né? Então os produtos caseiros de forma geral, né? O Socol, o famoso Socol, né? Que é aqui da nossa região. Então acho que é importante a gente agregar isso, né, ao município de forma sustentável, porque não adianta a gente não incentivar aquele pequeno produtor com acesso para aquele turista chegar naquele local, né? Não incentivar esse produto sair de Venda Nova para que, né, vamos colocar assim, que o Estado, que o Brasil conheça, né, para que ele consiga se vender, né? Então, Venda Nova já tem essa fama boa de quando você coloca o nome Venda Nova no seu rótulo, você já consegue vender o produto mais fácil. Mas acho que isso tem que ser ainda muito mais divulgado, tem que ser mais apoiado, então tem que dar o apoio ao pequeno produtor para que isso aconteça com uma facilidade maior, né? Verdade. E a gente tem áreas turísticas muito boas, né? Então a gente tem, por exemplo, o Lago da Alto Bananeiras, né? Que é um local muito bonito, quem não conhece, vá conhecer. Porém, eu acho que tem que ter um trabalho junto com a comunidade de lá, junto com o poder público, junto com o poder, né, da esfera estadual aí, para poder trabalhar o que pode ser feito para o turista lá naquela região. Porque aquele lago ele foi feito como reservatório de água, né, para Venda Nova. Então, existe ali algumas recomendações que tem que ser cumpridas em volta dele. Então, o que pode ser feito? O que a gente consegue fazer? Aí entra o papel do vereador de correr atrás, de ajudar a levantar fundos, a levantar projetos para poder que aquela região também seja muito mais aproveitada, né? Verdade, que hoje, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, mas acho que só tem a festa do Socol lá em cima e algum evento religioso, Isso, né? tem a festa do Socol e a festa de Nossa Senhora Aparecida. Lógico, agora já tem também alguns produtores lá em cima que está dentro da agricultura familiar, né? Eu acho que já tem uma parte lá que estão com alguns projetos de hotelaria, né? Restaurante, mas pode aumentar muito mais, né? É uma área muito rica, assim,
de oportunidades, né? Com Então, certeza, acho que talvez melhorasse o acesso, exatamente. Né? Desse realmente um suporte, ia ficar... Fazer um trabalho de paisagismo em volta da represa, fazer um trabalho de arborização, que você, um domingo eu vou subir lá para mim passar um dia próximo dela ali, fazer uma caminhada, enfim. Então eu acho que assim, são N oportunidades que a gente pode estar conseguindo junto com o Poder Executivo, Poder Legislativo, Governo do Estado, para poder fazer aquela região crescer ainda mais. Verdade. Realmente, Venda Nova é um lugar muito rico em turismo, culinária, principalmente das famílias tradicionais. Exatamente. Aqui é muito interessante. São as receitas das nonas, né? Então, isso que a comidinha da vovó é muito boa, né? Então, a gente tem essas receitas, né, no nosso cotidiano e isso acaba atraindo, né? Verdade. Então, e é um local, Venda Nova é um local que tem um clima agradável, é um local agradável, é uma cidade limpa, né? É uma cidade bonita, onde que os moradores daqui também têm essa responsabilidade de manter. Então, acho muito bacana. Então, acho que isso atrai o turista para cá. Verdade. E você me falou que da sua experiência na área da saúde. E sobre essa questão da saúde, o que você tem assim... Nossa, Dani, isso deveria melhorar, eu acho que a gente tem que vir com esse projeto, algo relacionado à saúde. Então, a saúde, a gente até tem uns ditados que saúde em primeiro lugar, né? Então, acho que realmente a saúde, se nós tivermos bem de saúde, a gente tem ânimo para fazer as outras coisas, né? Para estudar, trabalhar, enfim. Então, a saúde realmente é uma coisa muito importante hoje, né? Para que a gente possa dar andamento na nossa vida, no nosso cotidiano. E realmente, assim, quando você tem uma saúde estruturada dentro do seu município, onde que você consegue, dentro do seu próprio município, absorver as demandas que são criadas né, pelas unidades de saúde, pelos consultórios, pelo hospital, você deixa essa população mais confortável, né? Então, você imagina, se a gente conseguisse, né, ter dentro de Venda Nova um pronto atendimento municipal, onde que você tiraria lá da porta do hospital aquelas demandas pequenas, né? É uma picada de abelha, né? Então, enfim, umas coisinhas pequenas que chegariam no pronto atendimento e deixariam o hospital para as coisas que são mais emergenciais, né? Com alta e média complexidade. Também você para e pensa, se a gente conseguisse ter dentro do nosso município uma rede de apoio para a mulher, onde que essa mulher, né, que eu falo que graças a Deus, elas se preocupam com a saúde, então existe uma demanda muito maior do atendimento feminino do que do atendimento masculino. Então, se a gente tivesse uma rede de apoio onde ela conseguisse fazer seu exame, né, uma ultrassom, então, é gestante, ela conseguisse fazer a ultrassom dentro do seu município. Tem que fazer uma mamografia, ela conseguisse fazer essa mamografia, né, com uma facilidade maior, mais ágil, né? Você tem um preventivo que, se deu alguma alteração, tem um ginecologista para poder já avaliar esse preventivo que deu uma alteração, e se tiver que fazer algum procedimento, você também já ter esse profissional para fazer. Então, dentro de um espaço único. Então, assim, seria, né, uma coisa muito boa, né? E não é impossível. Então, acho que se a gente unir força, a gente consegue trazer isso e deixar dentro do nosso município essas demandas. Não, com certeza. E são coisas, assim, muito importantes. Acaba que, se a gente olhar questão do hospital, ia ajudar muito na agilidade do atendimento, né? Se a gente conseguisse dividir isso, deixar o hospital somente para coisas um pouco mais complexas, né? Um pouco mais sérias, e ter esse pronto atendimento, ia ajudar bastante. Essa questão das mulheres, nossa, assim, se a gente for olhar, é muito ruim ter que ficar saindo do município para poder fazer esses exames, né? Procurar se cuidar, porque, querendo ou não, as mulheres, a maioria, né, tem os seus trabalhos, que seja em casa ou que seja no comércio, tem que ficar se ausentando quase um dia inteiro para sair de Venda Nova. E se a gente já tivesse isso realmente no município, ia ser muito bom. Ideal, né? Então, eu fico imaginando assim, às vezes a mulher, ela tem 1 ou 2 filhos pequenos, o marido trabalha, ela também às vezes trabalha no período integral ou meio período, né? Aí ela precisa sair do município, por exemplo, vai ter que fazer uma ultrassom ginecológica, tem que sair do município, ir no município vizinho, ou até, assim, aquilo que você falou, gastar aí quase o dia inteiro
Aí você tem todo um trabalho de logística com aquelas crianças, enfim, né? Sendo que é uma coisa que poderia estar sendo feita aqui de uma forma mais ágil, né? E com menos transtorno, né? Então, Com acho que certeza. parceria público-privada é um caminho, né, para isso que isso aconteça. A gente já teve isso aqui quando a gente foi gestor do município, a gente tinha umas parcerias com as clínicas que forneciam esses exames e a gente conseguiu assim ter uma experiência muito boa. Então, por que não voltar com isso, ou por que não o município conseguir um investimento para ter os aparelhos próprios, né? Então, são coisas que a gente pode estar amadurecendo a ideia, né? Não é promessa, né? É assim, são ideias que podem ser palpáveis, são ideias que a gente pode ter facilidade de concretizar. Com certeza. E outra questão que eu gostaria de te perguntar também é a sua opinião em relação às pessoas que saem, né, do município para irem em outros lugares, Vitória, para fazerem exames, coisas assim, consultas. E uma questão que foi levantada uma vez sobre o lanche nesses transportes. O que você acha sobre isso? Eu acho que não foi autorizado, né? Ainda estava em decisão. Então, é um assunto polêmico. Na época foi um assunto muito polêmico. Existe os pós e os contras, né? Eu acho que se a gente conseguir deixar dentro de Venda Nova uma grande parte dessa demanda com consulta médica, pode ser por videochamada. Então, hoje a gente tem a telemedicina, né? Que é uma coisa que já está sendo empregada e utilizada pelos grandes planos de saúde, né? Por que não o SUS também não investir mais na telemedicina, né? Então, você já vai tirar um pouco desse trânsito de pacientes. Os exames que a gente acabou de citar, se a gente conseguir trazer esses exames para cá, também é importante que você tira também um pouco desse trajeto. E, lógico, se eu tenho nenhum município é autossuficiente, né, para poder ter todos os exames, todas as consultas, as especialidades dentro do seu próprio município, até porque o município não comporta, né? Ele vai quebrar, né? Porque também tem a responsabilidade que é da esfera estadual. Sim. Então, aí vai ter uma demanda menor. Mesmo assim, eu acho que tem que ser pensado, é uma coisa que é válida, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas vão fazer esses exames, saem da sua residência de madrugada, muitas das vezes não tem um recurso financeiro para poder custear um lanche durante esse trajeto que sai 3 horas da manhã e às vezes volta 4, 5 horas da tarde, né? Então, ou seja, fica praticamente 12 horas fora da sua residência, às vezes só com café da manhã, né? Então, o que a gente pode fazer? Eu acho que tem que ser estudado. Eu acho que antes da gente viabilizar esse lanche, a gente tem que ver se também não tem que ter junto desse veículo que vai para Vitória alguém para acompanhar esses pacientes, né, para orientar onde que ele tem que ir, onde que ele vai sair, onde que ele vai voltar, que exame que ele vai fazer. Será que ele pode comer o lanche antes de ir fazer a consulta? Ou ele tem que estar de jejum? Às vezes a pessoa vai lá, entrega um lanche de qualquer forma na mão desse paciente, o paciente era para estar de jejum, aí perdeu toda lá 15, 20 dias, sei lá, 2 meses, 6 meses de espera por causa de uma falta de orientação. Então, acho que isso tem que ser melhor abordado, mas não é impossível de acontecer. Verdade, tudo depende de logística, né? Sim. Se a gente for olhar. Tudo depende. E é muito importante, assim, é um assunto muito importante. Deve ser discutido. Outra coisa que você me disse que você apoia o Dalton, né? Então, assim, uma coisa que eu queria te perguntar é por quê? O que você acha do Dalton? O que te levou a apoiá-lo? Então, igual eu te falei, a gente não tinha planos de ser candidato, né? Aí, quando surgiu os planos de ser candidato, a gente teve algumas reuniões, onde que essas reuniões que nós tivemos ali com vários grupos, né, para fortalecer um apoio a um candidato. E o nome que surgiu na época, que também o Dalton não tinha planos de ser candidato, né, acabou surgindo o nome dele, né? Então, nessas conversas que nós tivemos nesse período, ele se demonstrou ser uma pessoa que teria disponibilidade e poderia estar contribuindo para a melhoria da gestão pública do município. E, assim,
quando a gente vai trabalhar em gestão pública, a gente sempre tenta ver quem está melhor preparado para poder assumir a função, né? E assim, sem dúvida, quando a gente surgiu o nome dele assim foi muito bem visto pelo grupo e tinha certeza pela experiência que ele já teve, tanto como gestor, né, por 2 mandatos, experiência, né, de administração, né, empresarial que ele tem, né, apoio da família, enfim, tudo. Então, assim, assim, o que a gente percebe muito é a maturidade política que ele teve, né, de um período, né, para esse agora. Então, acho que a gente tem, assim, uma tranquilidade muito, né, forte, uma tranquilidade, né, de estar dizendo que hoje ele é um candidato que está mais preparado para estar assumindo a gestão pública de novo. Então, por esse motivo que eu quis apoiá-lo. Entendi. Então, assim, na sua opinião, ele vai ser um bom gestor e você acha que do mandato dele anterior para agora vai ter alterações em relação você falou, amadurecimento, em gestão? Com certeza. Então, assim, se a gente parar para pensar, a gente vive amadurecendo, né? Então, aquilo que a gente fazia de uma forma, ao passar do tempo, a gente olha para trás e vê que a gente poderia ter feito de forma diferente e para melhor. Então, eu acho que essa maturidade que a gente vai adquirindo durante a nossa vida é muito importante quando a gente para e avalia. E ele fez isso, ele demonstrou isso para a gente. Então, assim, a gente tem essa tranquilidade hoje de achar, de ter a certeza que ele vai ser um bom gestor novamente. Bacana, bacana. Tadeu, tem alguma, assim, mensagem que você queira deixar para as pessoas que estão assistindo, para os possíveis eleitores? Então, tem sim, né? Então, o que a gente queria hoje, né, é que o nosso trabalho, né, de 20 anos de trabalho público, de estar trabalhando na saúde, né, de estar militando, né, pela saúde do município e da região, fosse reconhecida e pudesse ter a certeza que a gente tem mais a oferecer. Então, acho que chegou o momento da gente doar um pouquinho, né, desse momento nosso, também na Câmara dos Vereadores, para poder estar somando com os colegas que ali vão ser eleitos, junto com o prefeito que ali for eleito, para poder somar e contribuir para o bem-estar da população de Venda Nova. Legal, bacana. Tadeu, muito obrigada por essa conversa, por ter aceitado o nosso convite, por compartilhar conosco, né, sua história, as propostas, falar um pouco da sua opinião também. Muito obrigada, viu? A gente que agradece, eu que agradeço esse momento, que é um momento ímpar, né? A gente sabe que essa corrida, né, é curta e ter esses espaços é muito importante para nós, candidatos, né? E poder estar aqui expressando um pouquinho do nosso conhecimento, das nossas vontades e tá também deixando a população nos conhecer um pouco mais, né? Então, acho que é muito importante. Legal. Então, tá. Obrigada, viu? Pessoal, muito obrigada pela audiência, por nos assistirem. Nos siga nas redes sociais e não se esqueça, 029 é o seu lugar de fala.